Olá pessoal, esse é o segundo vídeo do canal O Bandeirante, a história do Brasil narrada como no tempo dos seus avós. Bem, para quem assistiu o primeiro vídeo, deve se lembrar que esse canal tem um objetivo muito claro, que é ensinar a história do Brasil de forma narrativa, factual, detalhada para as pessoas que se interessam pela história do Brasil. Não é um canal de história do Brasil para as pessoas que querem passar no Enem, entrar na faculdade, fazer vestibular, necessariamente ou especificamente. Tá? É claro que as pessoas que querem isso podem se aproveitar do conhecimento que vai ser exposto aqui, mas não é especificamente para isso esse canal. Esse canal é para pessoas comuns, de qualquer área, que tenha qualquer escolaridade, que queira aprender a história do Brasil, a história da sua pátria. Ok? Muito bem, na aula passada, no vídeo passado, eu falei que iniciaria o segundo vídeo falando sobre a expansão marítima portuguesa, que é, digamos assim, né, o preâmbulo da história do Brasil. Mas, reconsiderando e reorganizando, eu achei melhor fazer um vídeo de forma panorâmica, mais abrangente, falando dos primórdios da história de Portugal, ok? Então, dos primórdios da história de Portugal até o início do Reino de Portugal, nós temos muitos séculos de história. E para que nós não comecemos nossa história de forma seccionada, começando assim de um ponto já avançado da história de Portugal, eu vou fazer esse vídeo introdutório que vai dar uma noção bem básica, bem geral, desses séculos de história portuguesa antes da formação do Reino de Portugal. Ok? Muito bem. Então, para começar, é importante que nós saibamos que a história do Brasil está, logicamente, ligada à história de Portugal. E a história de Portugal está ligada à história da Península Ibérica, que é aquela região da Europa, como vocês sabem, onde atualmente fica Espanha e Portugal. A Península Ibérica tem uma história assim, muito antiga, começa há muito tempo. Então, desde a ocupação da Península Ibérica não se sabe nem quando começou. Mas existem alguns dados esparsos que os historiadores usam como base, como fonte, para poder contar a história desses períodos antigos, imemoriais. Então é o seguinte, os primeiros povos que chegaram à Península Ibérica, a história deles ela é muito assim, mitológica, lendária. A história dele não é uma história com dados concretos, confiáveis. Então, isso que eu vou falar primeiramente para vocês é algo meio nublado, meio incerto, mas que serve para ter uma noção vaga, né? Muito bem. Então, os primeiros povos que habitaram e que ocuparam a região da Península Ibérica são chamados de ligures, iberos e celtas. Os celtas são mais conhecidos. Esses três povos, na sua convivência ali na Península Ibérica, deram origem a um povo que se estabeleceu na região, próxima à região do Portugal atual, que são os celtiberos. Obviamente o nome vem de celtas e iberos, que deu o nome celtiberos. Esses celtiberos são, assim, digamos, os primeiros habitantes que surgiram na Península Ibérica da junção desses povos que vieram de fora para a Península Ibérica. Muito bem. Por volta do século XII a.C., os fenícios, que foram um povo que formaram um império marítimo no mar Mediterrâneo na antiguidade, os fenícios, dominando ali todo o mar Mediterrâneo, chegam até a Península Ibérica. E ali eles vão fundar algumas feitorias. Uma dessas feitorias, até hoje, deu origem a uma cidade que até hoje existe, está na Espanha, chama Málaga. Fica numa província chamada Málaga também. Muito bem. Passam-se alguns séculos, por volta do século VII a.C., os gregos chegam na Península Ibérica e também fundam algumas feitorias ali. Okay? Dessas feitorias todas, nós podemos citar uma feitoria que deu origem a uma cidade chamada Sagunto, que está hoje na
província de Valência, também na Espanha. Okay? Isso por volta do século VII a.C. Muito bem. Depois do declínio, da queda, digamos assim, do Império Fenício, uma colônia fenícia se torna muito poderosa e começa a concorrer com os gregos ali pelo domínio do Mediterrâneo. Essa colônia é a colônia dos cartagineses, a cidade de Cartago. Então, por volta do século V, Cartago vai estabelecer uma hegemonia na região da Península Ibérica. Vai dominar a região, vai fundar muitas feitorias, fundar cidades também, tribos, digamos assim, e vai se tornar absoluta ali naquela região. Passam-se alguns séculos e o Império Cartaginês vai ver surgir diante de si um grande concorrente, que é o Império Romano. O Império Romano, como todo mundo sabe, ele foi o maior império da antiguidade, e nos séculos 2 e 3, todos esses séculos que eu estou falando até agora, antes de Cristo, tá, pessoal? Nos séculos 2 e 3 antes de Cristo, vão haver 3 guerras entre romanos e cartagineses, que são conhecidas como guerras púnicas. Essas guerras, pelo domínio do Mediterrâneo, digamos assim, vão acabar com derrota dos cartagineses e vitória dos romanos, e os romanos vão anexar a Península Ibérica no seu território. A Península Ibérica vai passar a fazer parte do Império Romano. No início, a Península Ibérica, muitos povos, muitas tribos da Península Ibérica não aceitaram a dominação romana e houve alguma resistência, mas os romanos conseguem ali, por volta do fim do século II a.C., conseguem estabelecer o seu domínio na região e vão permanecer por muito tempo dominando a região. Mais ou menos por 6 ou 7 séculos os romanos vão dominar a região e vão dar uma nova cara à região. Antes da conquista dos romanos e do domínio dos romanos, aquela região era uma região de muitas tribos, de origens diferentes, com conflitos, com rixas, uma coisa meio bárbara, digamos assim. E os romanos vão dar um ar de civilização àquela região. Então eles vão criar 3 províncias romanas, uma delas que correspondia na época ao que hoje é Portugal, mais ou menos ao que hoje é Portugal, se chamava Lusitânia. Então, de uma região de tribos bárbaras que estavam sempre em conflitos, a Península Ibérica, mais precisamente a Lusitânia, que nos interessa, vai passar a ser um lugar mais organizado, com vias de comunicação, com normas jurídicas padronizadas, com templos, monumentos, enfim, vai dar uma nova cara ali. O domínio romano vai dar uma nova cara para a Península Ibérica, a Lusitânia. Muito bem. Durante o domínio romano vai haver o processo de cristianização da Península Ibérica, tá? Já no século I da nossa era agora, tá? Não antes de Cristo, já no século I há uma citação no Novo Testamento do apóstolo Paulo falando em visitar a Espanha, provavelmente para fundar igrejas, já então pretendendo cristianizar a região. Não se sabe se ele foi até lá, mas pode-se dizer com certeza que já no século I chegaram até lá cristãos para poder evangelizar a região. Nos séculos II, III e IV, o cristianismo se espalha, se consolida e, podemos dizer assim, passa a ser uma região cristianizada, até porque no século IV o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Muito bem. É mais ou menos por aí, final do século IV, início do século V, que começa a decadência do Império Romano. E uma das causas dessa decadência será as invasões bárbaras, dos povos bárbaros ou germânicos. Muito bem, na Península Ibérica, as invasões germânicas vão gerar modificações. Então nós podemos falar de alguns povos. Por exemplo, os alanos e os vândalos são 2 povos que vão passar pela região. Os alanos vão tentar se fixar, não vão conseguir, e os vândalos vão apenas atravessar a região em direção à África.
ok? Mas outros dois povos são mais importantes para a região da Península Ibérica. Os suevos, que se estabeleceram ali tentando formar um reino, mas não conseguiram, foram expulsos, e principalmente os visigodos. Os visigodos formam o seu reino ali, na região da Península Ibérica. Então, por volta dos séculos, final do século V, século VI, século VII, aquela região vai ser uma região de domínio visigodo, ou visigótico. Então, para vocês terem uma ideia, até Gilberto Freire, no seu livro famoso Casa Grande Senzala, vai falar de influências dos visigodos na história de Portugal moderno. Então, algo que aconteceu lá no século VI e VII deixa raízes que perduram até o Portugal moderno. Muito bem. Porém, os visigodos também vão ser, digamos assim, afrontados e vão ter o seu domínio abalado na região da Península Ibérica. É bom que se diga que os visigodos foram cristianizados. Tá? Eles dominam a região, mas o cristianismo ainda permanece. Porém, um povo que não foi cristianizado, ao contrário, é um povo assim, digamos assim, inacessível, o cristianismo é inacessível para esse povo, vai chegar a invadir a região por volta do século 7 e 8, que são os árabes. A expansão islâmica ali do século 6, 7 vai chegar até a Península Ibérica. Eles vão dominar praticamente toda a península, vão ser detidos ali na região norte apenas do atual Portugal, e ali eles vão se estabelecer durante muitos séculos, ok? Os cristãos da região da Península Ibérica sempre vão, os que conseguiram resistir ao norte, sempre vão tentar expulsar os árabes. Então vai haver ali avanços e retrocessos nessa briga entre cristãos e mouros, como eram chamados os muçulmanos naquela época. É nesse processo de reconquista da Península Ibérica por parte dos cristãos, dos europeus, digamos assim, dos lusitanos, é nesse processo de reconquista e tentativa de expulsão dos mouros que vai se iniciar o Reino de Portugal. Tá? Então, sobre o Reino de Portugal especificamente eu não vou falar hoje, eu vou parar por aqui, mas podemos ter uma ideia então desse período longuíssimo que há entre as origens da Península Ibérica e de Portugal até a formação do Reino de Portugal propriamente dito.